no livro de Salmos, capítulo 1. Quem tiver com o seu celular com a Bíblia, pode abrir agora. Deixa em avião para estar só com a Bíblia, né? As crianças aí, senta pertinho do papai e da mamãe, pega a sua Bíblia, porque já tivemos um momento infantil que Jesus falou conosco e agora Jesus vai continuar falando conosco na adoração junto com os adultos. Os nossos irmãos e irmãs que não trouxeram sua Bíblia, senta com quem tem. Os nossos amigos e amigas que nos visitam, que está sem a Bíblia, veja um irmão, uma irmã para sentar do lado, para que juntos possamos ouvir Deus falar conosco nessa manhã. E do jeitinho que estamos, com a Bíblia aberta no livro de Salmos, capítulo 1, vamos orar. Querido Pai de amor, de misericórdia, a Ti somos gratos, ó Pai, pelo Espírito Santo que inspirou os profetas para escrever a Tua palavra. O nosso guia, a carta de amor que o Senhor deixou para conosco. E neste momento te suplicamos uma porção dobrada do Espírito Santo que inspirou os profetas, seja o Espírito Santo que nos ilumine a compreender a Tua palavra. E ao compreendê-la, Senhor, nos ajude a colocar em prática a nossa vida diária. Com a certeza, Senhor, de sermos atendidos em nome de Jesus, te suplicamos. Amém. Irmãos, nós vivemos num mundo muito conturbado. Estamos no pleno século XXI, aonde o tempo, em vez de termos mais tempo, parece diminuir o tempo. A tecnologia surgiu para facilitar a nossa vida, nos dar mais qualidade de vida e nós acabamos perdendo tempo, mesmo tendo a tecnologia ao nosso favor. E aí eu digo desde a tecnologia da energia elétrica, porque antes era o fogo, a fogueira, né? Aí tinha as tochas dentro da casa, aí nós fomos para a vela, a parafina, não posso esquecer do óleo, né? Ainda teve a questão do óleo também, de querosene, aí a parafina da vela, até chegarmos à energia elétrica, que aí a nossa noite, ela se estendeu o nosso tempo noturno, porque antes tínhamos só o tempo da claridade do dia. Quando anoitecia, se tinha a lua clara, dava para fazer algumas atividades, mas quando a lua não era clara, tinha que se recolher mais cedo. E com a tecnologia da energia, nós tivemos mais qualidade de vida e mais tempo, mas também os nossos compromissos foram aumentando, em termos de qualidade de vida, de estar com a família, de dedicar mais tempo para nós acabamos dedicando mais tempo para o trabalho, não é isso? E as nossas confraternizações sociais, elas foram diminuindo. E no tempo da tecnologia, principalmente após a pandemia, nós ficamos muito mais conectados com a internet. Hoje em dia eu vejo alguns alunos dizendo assim, não sei como é que vocês sobreviveram sem internet. Como é que vocês se comunicaram sem internet? De várias formas. Hoje a juventude e alguns adultos não conseguem ficar 2 minutos sem estar toda hora olhando Instagram, Facebook, o TikTok, né? TikTok mesmo? Né? Esses meios de comunicação social. No meu tempo era o Orkut, o que iniciou, né? O Messenger, agora eu tenho outras tecnologias, YouTube, Live, Meet, Zoom, outras ferramentas aí de meios de comunicação online. E isso tem tomado nosso tempo de qualidade para cuidar do nosso corpo, da nossa mente e também toma tempo de estarmos com a família, com quem nós amamos. E aos poucos tempos que nós temos de socialidade, de estarmos com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós gostamos, os nossos amigos, muitas das vezes nós não sabemos fazer boas escolhas de estarmos associados. E Deus nos fez para sermos sociáveis, Deus nos fez para viver em sociedade. Por isso Ele deixou Adão sentir necessidade de ter alguém igual a ele, para que ele pudesse conversar, trocar ideias, fazer planejamentos, para compartilhar o dia a dia, para compartilhar a vida. Por isso que quando nós estamos sozinhos, nós nos sentimos solitários. E tem 2 tipos de solidão. A solidão da gente se sentir sozinho no meio de muita gente, e a solidão de sentirmos que falta algo mais no nosso ser.
porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus, e nós precisamos estar ligados a Jesus, senão nós sentimos uma solidão, um vazio de alma, que não tem pai, mãe, amigos, nem o cônjuge que supra essa necessidade, nem o trabalho, nem o lazer supra, porque a sua necessidade de estar conectado com Deus. E a segunda solidão é a solidão de, mesmo estarmos com as pessoas, nós não conseguimos interagir, não temos afinidade, não nos sentimos bem ao estar em alguns espaços. E isso é a solidão social, que é das duas formas, de nos sentirmos sozinhos e estarmos sozinhos, nos isolando, e de estarmos nos sentindo sozinhos no meio das pessoas. Mas Deus nos consola, dizendo que Ele nos deu amigos e amigas, para que possamos passar essa caminhada com a Canaã Celestial, com pessoas que vão nos fortalecer na fé. Por isso que cada sábado nós nos congregamos no templo de Deus para compartilhar nossas experiências com o nosso Salvador, com o nosso amigo Jesus. E assim nós fortalecemos a fé um do outro. Porque se eu estou desanimado, eu escuto uma bênção, eu escuto o poder de Deus na vida do meu irmão, da minha irmã, e isso me fortalece. Eu estou triste, eu olho para uma criança, vejo o seu sorriso e me deixa feliz. Uma música, uma mensagem musical acalma minha alma, acalma meu coração, e eu sinto a paz do Senhor. Uma palavra amiga, um abraço, nos consola e nos conforta. No Salmo capítulo 1, no verso 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho de quem? Não ouvi. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém nos caminhos de quem? E nem se assenta na roda dos meus irmãos. Bem-aventurado é feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Nós estamos vivendo um momento da história da humanidade que estamos pertinho, mas pertinho mesmo do fim do tempo. E às vezes a gente fala assim: as crianças, elas são mais influenciáveis, é mais fácil de convencê-las a fazer o que é mal. Mas não é bem assim. Nós adultos somos muito influenciáveis. E aí quando fala conselho dos ímpios, se vocês observarem bem as novelas, os filmes, aquilo que você muito assiste, aquilo que você muito vê, você acaba se assemelhando ao que você assiste. Aqui ver um exemplo de influência? Se está na novela todo mundo vestido de praia, você daqui a pouco a moda está geral. E não é criança, é com quem? Com adulto. Então daí você já tira que nós somos bem influenciados pelo aquilo que a gente se deixa ser influenciado, pelo aquilo que a gente assiste. Você tem um pensamento de que Deus é o seu criador, o seu mantenedor, que você é a imagem e a semelhança de Deus, e que Deus nos diz na sua palavra como nós devemos andar, como deve ser a nossa conduta, como deve ser o nosso relacionamento, o que é certo e o que é errado, de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não muda, ela é eterna, principalmente os 10 mandamentos, que foi escrito por homens inspirados por Deus? Não, foi escrita pelo próprio dedo do Senhor. E os 10 mandamentos, ele é eterno, ele sempre existiu, mas chegou no momento da história da humanidade, do universo, que o mandamento de Deus, a carta de Deus precisava ser escrita para ser lembrada por nós pecadores. E na eternidade estaremos cumprindo os 10 mandamentos. Nós precisamos de ouvir conselhos e de sábios conselhos. Quando você é jovem, precisa ainda da orientação de pai e mãe, e precisa da orientação de pessoas mais velhas, mais experientes, mas não é qualquer pessoa, não é qualquer conselho. Nós temos que buscar conselho, até mesmo dentro da nossa igreja, de pessoas mais semelhantes a Jesus.
que o conselho esteja de acordo com a palavra de Deus. E aí eu vou abrir um parênteses, nós estamos na Semana da Família, né? A igreja está refletindo e estudando mais sobre a família. Nós vamos estar à tarde na Igreja do Areal, fechando a Semana Santa da Família. Não é Semana Santa não, Semana de Oração da Família, na Igreja do Areal, falando sobre os dons do Espírito Santo. Devemos estudar cada dia um pouquinho sobre os dons do Espírito Santo voltados para a família. E quando eu escuto jovens dizendo que namorar se dá liberdade para outras coisas, não é assim que Deus diz. Não é assim que os filhos de Deus jovens devem estar com a mente. Homens e mulheres de Deus namoram um namoro santo, não é um namoro já avançado de que um casal casados tem como presente que Deus deu de intimidade maior. Isso não faz parte dos conselhos de Deus. Não faz parte dos conselhos de Deus alguém casar já pensando em separar. Se deu certo, Deus, se não deu, a fila anda, gente, arranja outra pessoa. Não é assim. Por isso que Deus deixou na sua palavra, no Espírito de profecia, mecanismos para a gente saber escolher a pessoa certa que vai caminhar conosco. E mesmo assim a gente pode errar. Mas a gente erra acreditando no poder de quem? De Deus restaurador, porque Ele vai restaurar a você e seu cônjuge, se assim a gente permitir. Mas muitos casamentos são fracassados porque já iniciam com o pensamento de divórcio. Isso são conselhos ímpios, não são sábios conselhos. Eu estava no local terminando uma palestra e um senhor chegou para mim e disse assim: olha para mim, para que a pessoa mude. Se não mudar, eu vou me divorciar. Eu disse: não, se a pessoa não mudar, você vai carregar seu fardo. Porque você viu isso antes de casar. Agora aguenta seu fardo. Agora ore para que o Senhor mude você. Para que você possa se moldar à imagem e à semelhança de Deus. Tenha a paciência e a mansidão necessária. Porque casamento não é brinquedo. Não é um jogo. É uma coisa muito, muito séria. Até eu digo para minha filha, até o noivado, até você estar perante Deus para dizer sim ou não perante os homens, você pode dizer não. Mas depois de dito sim, carregue seu fardo se for. Se for suave, ou se for um fardo pesado, agora carrega. Isso não quer dizer que vai aceitar ser agressão física, né? Certos tipos de violência, não quer dizer isso. Quer dizer que dentro da conduta, você tem que ajudar o outro a ser melhor, a caminhar, sendo moldado à semelhança de Cristo Jesus. Por isso que Deus nos aconselha que eu tenho que ter como amigo pessoal quem? Jesus. Eu tenho que estar feliz sozinha, para que quando eu for construir uma família, eu continue ligado a Jesus e meu parceiro também esteja ligado a Jesus, e junto com Jesus somos moldados à imagem e à semelhança do nosso Deus. Não se detém, não ouve os conselhos dos ímpios. E aí eu volto para os jovens também. Quando alguém diz para você, dos seus amigos, ou até de gente mais experiente, que você não deve obedecer seu pai e sua mãe porque você já tem certa idade, não ouça esse conselho, porque esse conselho é ímpio. Quando alguém diz que você não deve respeito a seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, quem te cria, porque você já é maior de idade, isso não é conselho sábio de Deus. Quando você é adulto, precisa tomar uma decisão e ponderar, e alguém te diz, faça o que te dá na telha, isso não é conselho de Deus. Porque Deus diz que nós devemos parar, pensar, analisar todos os aspectos e depois tomar uma decisão. Nunca tomar decisão na flor e calor da emoção, porque a gente toma decisões erradas. Por isso que o Espírito de profecia fala: está nervoso, está nervosa, sai, vai dar uma volta, vai refrescar a mente, passa uns dias refrescando
organizando a mente, depois retoma o assunto. E a sua mente vai estar mais clara para entender a situação. Cuidado com os conselhos dos erros. Chamando para fazer o que é errado. Chamando para assistir, para jogar, para participar de locais onde não agrada a presença de Deus. Cuidado com esses conselhos. Cuidado com o tipo de trabalho, de relacionamento que você está tendo no seu trabalho. E muitos dizem assim: seu pastor não está vendo, seu ancião não está vendo, então não tem problema. Depois você diz que fez, pede perdão, está resolvido. Isso não é conselho sábio de Deus. Nós estamos cheios de maus conselhos. Cuidado com quem você ouve, até mesmo dentro da casa de Deus. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é sentar na roda dos escarnecedores? Estar no caminho dos pecadores. Nós não compartilhamos e nem comungamos das mesmas coisas que o outro oferece. Isso não quer dizer que você não vai no aniversário de alguém que vai ter uma música mundana. Você pode ir. Você chega mais cedo, cumprimenta, entrega seu presente, felicita e vai embora. Mostre o seu carinho, o seu amor para com a pessoa. Porque nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador. Deus odeia o pecado, por isso ele vai ser exterminado. Mas ele ama o pecador. Por isso ele mandou Jesus Cristo para morrer e ressuscitar para ser o nosso Salvador eterno. Para nos dar o privilégio de escolha de vivermos eternamente ao lado de Jesus. Então nós podemos ir a alguns locais, marcar a presença, entregar um livro, um presente, mas nunca esqueça de, junto com o presente secular, deixar um presente espiritual. E depois ele não precisa se associar ali, não precisa estar juntos naqueles momentos. Pode chamar para estar com você, com a sua família, num ambiente mais cristão. Porque Jesus, quando esteve nessa terra, ele jantou, almoçou, foi para as festas e pregou o Evangelho, curou e se associou. Nós podemos nos associar, nós só não podemos nos assentar. Esse assentar é se deleitar de estar em contato com esse tipo de coisa. Você começa a ouvir algumas músicas. Daqui a pouco o seu ouvido, o seu direcionamento da sua mente já está envolvido em músicas seculares. Eu digo isso para minha pequena. Ela: mãe, mas essa letra é de Jesus. Eu digo: mas esse ritmo não é de Jesus. Ela: mas mãe, Jesus falou para a gente louvar e adorar com todos os instrumentos, com todos os tipos. Eu digo: sim. Mas não os instrumentos, não os ritmos que já são declarados que o inimigo tomou posse. Se ele tomou posse, pode mudar a letra, mas o ritmo é adoração a quem? A Deus ou a Maomé? A Maomé. E no mundo em que a gente vive, nesse mundo gospel agora, nós estamos na era de tudo gospel. Quando eu tinha meus 14 anos, 18 anos, andar com a Bíblia, minha nossa, era escarneio na certa. As pessoas tiravam sarro. Hoje, eu andar com uma camiseta escrito Jesus, um boné, tá com a Bíblia na mão, é sinal de que eu estou na roda. Eu estou dentro. É o mundo gospel. Até cantam alguns louvores, alguns ritmos, até chamam para ir determinados louvores que diz que é para Jesus, mas os ritmos e o corpo, o balanço, não são adequados. Sentar na roda dos escarnecedores. O escarnecer não é só aquela parte explícita, sabe? Que nem tem um programa que eu deixei de assistir. Gostava até que toda hora falava o nome de Deus brincando. Toda hora o nome de Deus brincando. Aí chegou um momento que eu disse assim: Deus diz em qual mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus? Se eu for assistir um programa
nome de Deus em vão? Diretamente não, mas indiretamente estou. A roda dos esclarecedores. Estou assistindo um programa infantil em que esse programa infantil desvia o olhar de Deus. Eu devo permanecer assistindo? A roda dos escarnecedores. Meu avô, por parte de pai, quando reunia a família, sentava na mesa, aí sempre tem os engraçadinhos para fazer piada, né? Muita piada. E ele, tranquilamente, mas quando alguém falava uma piada que tinha a ver com o Evangelho, com Deus, ele já mandava calar a boca, ele mandava calar a boca mesmo. No tempo bem que a última palavra era do homem e ele era mesmo assim. Pra vocês terem uma ideia, ninguém entrava na casa dele de bermuda, seja homem, seja mulher. Nenhum homem, nenhum dos filhos, netos, primos, chegava nele sem camisa para entrar na casa dele. Ele não permitia. Está vendo? Tanto que ele era bem rígido em algumas coisas. Mas uma das coisas que ele não admitia era alguém brincar com o nome de Deus. E nem por piadinha. Nem por piadinha. Porque é sentar na roda dos escarnecedores. Aí você diz, mas eu não estou fazendo. Mas você está compartilhando com quem? Com quem faz. Então você está indiretamente compartilhando. E aí eu quero chamar a atenção das crianças e dos jovens mais um pouquinho para selecionar alguns programas de entretenimento que tem. Tem um programa só para juvenil, que é CN, uma coisa assim, que passa só coisa de escola, de problemáticas de adolescente e infantil, e que ali mostra o desrespeito para com os pais, o desrespeito para com o colega, ensina a fazer bullying, ensina atos de maldade e um pouco de perdão. E aí eu chamo a atenção do juvenil, da criança e do adolescente. Esse é o tipo de programa que vai honrar e glorificar a Deus. Esse é o tipo de programa que vai enaltecer a sua vida, que vai te fortalecer em princípios, valores. Se não é minha criança, meu jovem, meu adolescente, sai fora, desliga. Porque Deus nos diz em Provérbios que aquilo que eu penso, eu acabo executando. Nós somos aquilo que pensamos. E se nós deixamos o inimigo minar a nossa mente, nós mudamos a nossa forma de pensar e a nossa forma de ser. Porque nós somos fruto dos nossos pensamentos. O pecado não pega da noite para o dia. Eu vou pensando, eu vou matutando, eu vou analisando, e daqui a pouco eu estou fazendo. Ninguém peca da noite para o dia. Ninguém faz o que é mal da noite para o dia. Seja criança, seja adulto, seja adolescente, seja jovem, seja idoso. Nós não fazemos o que é mal da noite para o dia. Primeiro a gente pensa, a gente rumina, sabe assim os pensamentos? Ele vai e volta, até ter morada para a gente poder executar. Por isso é necessário, eu quero chamar a atenção para não nos assentarmos nas rodas dos esclarecedores. Eu estava olhando o Instagram, o TikTok, e aí eu falei, nossa, mas só tem bobagem. Aí a minha aluna disse assim, professora, mas no TikTok também tem que você pode selecionar um grupo. Tem grupo lá das psicopedagogas, tem grupo da neurociência, tem grupo dos médicos. Mas eu não sabia, eu só sabia esse das palhaçadas. Ela, não, professora, tem, pode mostrar os grupos. Então, assim, até no meio de entretenimento, você vai encontrar algo que te edifica. Se você encontrar, beleza. Se não encontrou, deleta. Não fica só no foco daquilo que não vai te elevar, daquilo que não vai te fazer pessoa melhor, que vai lhe causar solidão, que vai lhe causar depressão. Uma pesquisa feita pelos estudiosos de Harvard, se vocês buscarem a pesquisa sobre casais e separação, vocês vão encontrar lá na pesquisa de Harvard, que eles pegaram um grupo de casais
que estavam com problemas e um grupo de casais que não tinham problema. E dividiu da seguinte forma: os que tinham problema, colocou para ouvir músicas românticas e outro grupo para ouvir músicas de elevar-se a Jesus, a Deus, a espiritualidade. O outro grupo, que não tinha problema nenhum, também fizeram a mesma coisa. Um grupo para ouvir as músicas românticas e outro grupo para ouvir músicas de exaltar o casamento, tendo como base um Deus. Certo? Final da pesquisa, eles concluíram que o grupo que tinha problemas no relacionamento, que ouviram as músicas de exaltar o casamento, de ter Deus como centro do lar, de serem um em Cristo, esses se conseguiram restaurar o casamento. Aqueles que ficavam ouvindo alguns tipos de músicas românticas e tal, eles acabaram se divorciando. No outro grupo, praticamente a mesma coisa. O grupo que não tinha problema de relacionamento, eles continuaram mais firmes, mais fortes, ajudando um ao outro. E o grupo que não tinha problema, mas ouviram muitas músicas românticas, acabaram tendo problemas dentro do relacionamento, a pensar de uma outra forma, a ver de uma outra forma. E isso são pesquisas científicas falando a respeito. O que eu quero chamar a atenção é que aquilo que a gente vê, ouve, é o que daqui a pouco está na nossa mente e nós estamos falando e estamos fazendo. Muda o nosso comportamento. Deus nos diz assim, verso 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse deve ser o nosso prazer: buscar literaturas, buscar filmes, buscar artigos, entretenimento que possa honrar o nome de Deus, que a gente pode se divertir, porque cristão é feliz. Nós somos alegres, nós brincamos, nós nos divertimos, nós nos amamos, mas nós também sempre temos como sempre fazermos o nosso melhor para a honra e glória de Deus, para sermos melhores enquanto pessoa, ser uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um empregado melhor, um patrão melhor, alguém na sociedade que ajude o seu próximo, porque nós estamos ligados na videira. E se os nossos pensamentos não estiverem ligados no assíduos do Senhor, nós vamos acabar nos desviando dos caminhos corretos e nos sentando com os escarnecedores, nos detendo no caminho dos pecadores, porque quando você detém, ele te convida para fazer o que não deve. A gente diz para o jovem assim: cuidado com quem andas, porque com quem tu andas, eu digo quem tu és. É mentira ou é verdade? É verdade. Aí eu digo para o adulto, quando estou lá conversando com ele em atendimento: ah, mas é só uma amizade. Eu digo: uma amizade que vai te levar para onde não deve. Você tem um amigo totalmente depressivo, que reclama da vida, que te chama para beber, que te chama para fumar, mesmo que você não goste disso, você não faz, daqui a pouco você está fazendo. Porque está no ambiente de quem fuma, você fuma ou não fuma? Fuma, é o fumante passivo. Se você está lá na roda onde o povo está lá com a maconha, lá fumando, tragando, e você está junto, você está sendo um fumante, usuário quê? Passivo. Você está lá num ambiente onde tem uma bebedeira, você não bebe, na hora que sai do conflito, você está dentro ou não está? Você está lá no meio da esquina, com o povo fazendo bagunça, você parou para conversar, bateu a polícia, você está junto ou não está? Até explicar que você não estava, já foi. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com quem tu ama, com o que você medita, porque pelo contrário, nosso prazer tem que estar em fazer as coisas de Deus, estar em família, estar com os amigos que compartilham a mesma alegria que a sua. E diz o verso 3: e ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que o devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem. Mas para quem será bem sucedido? É o que diz desde o verso 1: aquele que
não se assenta com os escarnecedores, que não está no caminho dos pecadores, que não ouve conselhos dos ímpios, que se deleita em ouvir e aprender sobre Deus. Ele se confraterniza nos ambientes em que Deus pode ser honrado, que Ele pode ser uma luz, que Ele possa compartilhar das suas crenças. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro que floresce. Você vai ser luz, você vai dar frutos do Espírito Santo, vai ajudar o seu amigo, o seu irmão, a sua amiga, o seu colega de trabalho, o seu colega na escola, a se firmar na verdade, a deixar o que é mal, através de você que está ligado aonde? Em Cristo Jesus. Os seus planos serão bem-sucedidos. Não quer dizer que uma vez ou outra você vai declinar, porque Deus não nos promete riqueza, nem glória, nem fama neste mundo, mas Ele nos promete estar conosco em todos os momentos e nos deu capacidade de livre-arbítrio. Então tem algumas coisas que não é da vontade de Deus, mas eu quero, acho que é lícito, às vezes é lícito, mas não é apropriado para mim, e eu faço, e as consequências ficam. Não é bem sucedido, mas é um aprendizado, porque Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até os momentos em que você tomou decisões erradas. Deus não tira as consequências, mas te ajuda a ter experiência para não repetir as más escolhas. Verso 4: os ímpios não são assim, os ímpios não são bem-sucedidos. Pode ser neste mundo, aparentemente. Eles são, porém, como palha que o vento dispersa. Eles não têm a vida eterna, eles não viverão eternamente. Verso 5: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus te deu o livre-arbítrio de escolha. Ele está dizendo como a gente pode ter uma vida feliz aqui nessa terra, como a gente pode ter uma família feliz, um lar feliz, como a gente pode ter um trabalho, uma profissão, um grupo na sociedade, de maneira que você se sinta pleno, que seja bênção na vida dos outros e não uma maldição. Mas Ele te deu um livre arbítrio para escolher o que você alimenta sua mente diariamente, todos os dias. Do que você se alimenta? Nós sabemos pela ciência, pela biologia, que nós somos aquilo que nós comemos. O nosso corpo, ele é saudável, ele é doente, de acordo com o que eu alimento o meu organismo, do que eu nutro o meu organismo. A mesma coisa não é diferente nos seus neurônios, lá dos seus pensamentos. As suas ações, os seus sentimentos, a sua racionalidade é de acordo com o que você alimenta a sua alma, o seu cérebro. Se você alimenta de frutos bons, de boas fontes de informação, você vai ser uma luz ao mundo. Mas se você alimenta a sua alma de porcaria, de entretenimento barato, o seu caráter, ele se destrói, ele se define. Você constrói um mau caráter, uma má personalidade. E aí, como sempre, é a sua escolha. Se você escolheu até agora entretenimentos, informações que não nutrem o corpo, não nutrem o corpo da sua alma, dos seus pensamentos, das suas escolhas, Deus neste momento te dá o livre-arbítrio de escolher mudar. Porque na igreja de Deus não existe ninguém com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou ficar assim, se quiser me aceitar assim. Porque não é assim o Filho de Deus. Porque Ele diz que nos deu o Consolador para nos transformar à imagem e semelhança do nosso amigo Jesus. Então, na casa de Deus não tem ninguém com síndrome de Gabriela. Tem pessoas que tomam a decisão a cada dia de deixar o Espírito Santo os moldar à imagem e semelhança do caráter de Cristo
E a gente se assemelha com o que a gente lê, com o que a gente medita, com aquilo que a gente ouve. É o que a gente acaba falando e transmitindo aos nossos semelhantes. Deus te deu livre-arbítrio de escolha. E no finalzinho, no verso 6 do capítulo 1 de Salmo, ele diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Ele conhece o seu coração. Ele sabe os caminhos. E o caminho dos ímpios, ele vê. Deus já está dizendo: meu filho, eu estou te dando livre-arbítrio, poder de escolha. Você pode escolher ter uma vida com alguns problemas, com algumas dificuldades, mas eu vou estar contigo, vou te auxiliar, eu vou te conduzir. No final da caminhada, você continuar comigo, você vai ter a vida eterna, a longevidade de todo mundo quer. Mas meu filho, tem esse caminho aqui. Ele te dá mais prazeres momentâneos, mas no final, ele é como o quê? O laço da morte. Ele é o laço da morte. Pode ver. Eu quero ser feliz, vou lá para balada. Bebe todas, quando volta, dor de cabeça, depressiva. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. A alma vazia. Não se sente pertencente a ninguém, nem a si próprio. Os caminhos do inimigo, eles parecem prazerosos, são prazerosos momentâneos, mas para o cotidiano da vida, ele te laça ao laço da morte. Mas Deus diz: se você escolher andar comigo, eu estarei contigo e te transformarei. Mas se você quiser andar no caminho mau, eu vou te amoestar. Muitas vezes vou falar com você, mas aceito a sua decisão. Mas o caminho você já sabe, é um caminho de morte. Nosso Deus é um Deus tão de amor, que Ele nos dá, através da Bíblia, o conhecimento para a gente tomar a melhor decisão. A gente sabe que o caminho de não estar com Deus vai nos dar, e o que o caminho de Deus vai nos dar, e como vamos passar por ele. E Ele espera que nós escolhemos andar com Ele. E é desde a criança ao adulto, o apelo de Deus é: escolha estar comigo, porque eu te amo. Antes de você nascer, eu já sabia que você existe. E um dos consolos que me dá é quando Jesus lá na cruz pediu para Deus perdoar os pecadores. Quando Deus orou por mim, por você que ainda não tínhamos nascido, mas que o sacrifício dele se estenderia até nós. Na época, nem sabíamos que ele existia. Meus irmãos, eu convido vocês a ficarem de pé e juntos cantarmos sobre suas asas.